Bom dia, pessoal do nono ano, tudo bem com vocês? Ótima segunda-feira para todos, sejam bem-vindos para mais uma aula de geografia, dando continuidade aí, tá? Sobre o espaço econômico da Europa. Hoje a gente vai falar um pouco, né, de duas regiões, que é a Europa setentrional e um pouco também da Europa meridional, tá? Bom, a Europa setentrional, pessoal, ela vai ser a região da Europa que vai ser formada pelos países com elevado qualidade de vida, tá? E ótimos indicadores socioeconômicos, ok? Bom, quais são as atividades em destaques da Europa setentrional? As atividades econômicas em destaques estão relacionadas aos recursos naturais que são encontrados nessa porção da Europa, como por exemplo, da pesca, da silvicultura, tá? E também dos recursos minerais. A gente vai estar falando da Europa setentrional a partir dos países nórdicos e dos bálticos, tá? Bom, entre os países nórdicos, a Suécia ela vai ser o país mais industrializado, tá, da região. Enquanto isso, a Islândia, a Finlândia, tá, são os que vão apresentar uma estrutura industrial menos desenvolvida, tá, comparado, por exemplo, da Suécia. Uma das principais fontes de riquezas que são encontradas nessa porção da Europa setentrional, a gente pode citar a questão das florestas coníferas. A partir da madeira, né, das florestas coníferas, que são pinheiros, né, em forma de pinheiros, né, a gente vai ter uma exploração da floresta, que vai ser bem intensa, e mais que vai fazer parte aí da composição da economia desses países nórdicos também, né, obviamente, da Europa setentrional. Então, a floresta de coníferas aí vai ser um importante recurso natural da Europa setentrional para a composição da economia dessa região da Europa, tá? Bom, a exploração da madeira, ela vai servir para quê, né? Para o desenvolvimento de várias indústrias que estarão ligadas ao setor madeireiro, ok? Então, além disso, né, para a produção, por exemplo, de móveis, vai ser também utilizada para obtenção de carvão vegetal, tá? Entre outras coisas aí em que a floresta de conífera vai ser capaz de desenvolver, tá? Bom, a atividade pesqueira, tá? Principalmente na Noruega, vai ser também uma importante atividade econômica da região, tá? Na Suécia, a gente vai ter o aproveitamento, principalmente dos rios, para a produção de energia, sobretudo com as hidrelétricas, né? Além disso, na Suécia também a gente vai ter as reservas de minério de ferro também que vão prevalecer nessa concentração industrial dentro na Suécia. E aí a gente vai ter várias empresas na atuação na Suécia voltado para a questão automobilística, de comunicação, de explosivos, tá? De eletrodomésticos. A Noruega, né, ela vai também dispor de grande energia elétrica em abundância por causa do abastecimento, para o abastecimento industrial, tá? Na Dinamarca, né, a gente vai ter as reservas de petróleo, né, que vão ser encontrados lá no Mar do Norte. Na Finlândia, tá, importa quase que 70% dos recursos de energia consumidos no país vai ser importado principalmente a partir do petróleo, tá? E a economia da Islândia, ela vem se caracterizando nos últimos anos pelo crescimento de baixo desemprego, tá? Nessa área aí de serviços é bem destacado na Islândia, porque a gente vai apresentar baixos índices de desemprego dentro da Islândia. Então, significa que a nossa porção de serviços lá é bem valorizada, né? Por exemplo, pela questão do turismo, né? A gente vai ter uma política de bem-estar social, ou seja, voltado para a sociedade, uma política que volta-se para a melhoria na condição de vida da sociedade. Então, isso faz com que a Islândia ela venha diminuir essa questão aí do desemprego.
Entre os países bálticos, né, a gente vai citar aí a Estônia, que vai ser o país mais industrializado na composição dos países bálticos, tá? A Estônia, ela, desde o processo lá de dissolução da União Soviética, ela vem mostrando um crescimento econômico bem desenvolvido, tá? Principalmente quando a gente vai ter o final da Guerra Fria e a gente vai ter a dissolução da União Soviética. Então a Estônia começa a se adaptar a um mundo mais capitalista e aí a gente vai ter uma industrialização bem forte também na Estônia, que vai colocar aí como o país mais industrial dos países bálticos, tá? Na Letônia, as indústrias, né, elas vão estar voltadas mais para uma questão geral, principalmente para a fabricação de vagões, né, que são destinados ao transporte de passageiros, né? A gente também vai ter produção de alguns recursos, bens de consumo, como rádios, refrigeradores. A gente vai ter também a produção de produtos químicos, né, farmacêuticos. E na Lituânia, a gente vai destacar, tá, a produção, né, de máquinas, equipamentos de comunicação, têxteis, peças automotivas. Hoje, o serviço setor de serviços da Lituânia, ela vem compondo a maior parte da economia do país, tá? Ou seja, de modo geral, falando como um todo, a economia desses 3 países vai começar a crescer, principalmente a partir de 1994, quando a gente vai, né, já ter passado um pouco da questão do final da Guerra Fria e esses países vão dissociar da União Soviética, né? E vão se aderir à Organização Mundial do Comércio, que é a OMC, que também vai ser esse ingresso desses países, vai ser muito importante também para a participação deles no comércio internacional, né? Colocando aí à frente essa questão de uma economia mais internacional, pensando mesmo nessa possibilidade de se tornarem países mais independentes, né? Porque eles carregam com eles ainda reflexos da Guerra Fria, né, do socialismo, mas que estão se adaptando a uma economia de mercado, a uma economia capitalista, sobretudo a partir de 1994. Então, a Europa Setentrional, a região da Europa Setentrional vai apresentar uma economia, assim, desenvolvida, tá? Com vários setores diversos, né? Diversos setores aí voltados para a produção industrial. Então a gente viu aí a comparação dos países bálticos, né, e dos nórdicos, ok? Fiquem atentos à nossa plataforma, que eu vou estar colocando a nossa atividade de hoje.